Capítulo 13 do livro de Marcos diz assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E Jesus, respondendo-lhe, disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em muitos lugares, e haverá fomes e alvoroços, e isso será só o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos tribunais e nas sinagogas sereis açoitados, e sereis apresentados ante governadores e reis por amor de mim, e em testemunho contra eles. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E quando, pois, vos levarem para vos entregarem, não vos preocupeis em pensar o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, o pai, o filho, e se levantarão os filhos contra os pais e os matarão. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entre para tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá tão grande aflição, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até neste tempo, nem jamais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, que Ele escolheu, Ele abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não os creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos.
Mas vós vede, eis que vos tenho dito tudo de antemão. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos já se tornam tenros e brotam folhas, bem sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virem acontecer estas coisas, sabei que já está perto, às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem mesmo o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque o Filho do Homem é como um homem que, partindo para longe, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando o Senhor da casa virá, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo de improviso, ele não vos encontre dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. O capítulo 13 do livro de Marcos vai falar sobre a grande tribulação. Jesus explica detalhadamente sobre a predição da destruição do templo e os sinais do fim do tempo. Sabemos que muitos sinais têm acontecido e que podemos observar que o Messias está próximo de vir. E a nossa certeza é que o Senhor, Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Muitos serão enganados porque não conhecerão o caminho do Senhor Jesus. Muitos serão perdidos e assolados porque não entenderão a visão do reino de Deus. Muitos estarão preocupados com as suas coisas, com os seus afazeres, e não entenderão a hora que o dono da casa vem. Jesus, ele insiste em vigiarmos, porque nem ele mesmo sabe o dia e nem a hora. Ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu. Por isso Jesus, ele disse que tudo vai passar. Mas a única coisa que não passará é a sua palavra. E por que devemos estudar e meditar essa palavra? Porque é a única palavra que nos resgatará do tempo do fim. E Cristo ensina aos seus discípulos, assim como ele tem nos ensinado através da sua palavra, através do seu ensinamento,
através dos seus passos, do seu comportamento, das suas atitudes. Que temer ao Senhor, que amar ao Senhor e fazer a vontade do Pai é o que realmente importa para nós. Porque se nós não fizermos aquilo que Jesus nos ensinou, não há como chegar ao Pai. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. E muitas vezes nós estamos tão cheios do Espírito que nós não estamos olhando a verdade da palavra. Muitas vezes estamos tão focados em adorar, em celebrar, mas precisamos entender que o Senhor nos capacitou para que possamos fazer a boa obra. Jesus, ele fala algo muito importante que nós precisamos entender no versículo 34. Porque o Filho do Homem é como um homem que, partindo para longe, deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. O que Jesus está querendo dizer é que eu e você, nós temos uma obra a cumprir. Porque Ele nos deu autoridade de servos. Porque Ele nos ensinou todas as coisas através da palavra. E cada um tem uma obra a cumprir. E qual é a obra, a tarefa particular que Deus entregou na sua mão? A obra é do Senhor. E nós somos instrumentos do Senhor para fazer a boa obra, evangelizando, curando, sarando, libertando, louvando, engrandecendo. E para isso, Ele nos chamou. E Ele nos chama hoje. Porque se nós estivermos dormindo, o que é encontrar-se dormindo? Encontrar-se dormindo é encontrar-se nas mãos do mundo. É estar apagado para a obra de Deus e fazer a sua própria obra. Isso é dormir. E quando nós dormimos para Cristo, nós dormimos para nós mesmos. E quando nós não queremos fazer aquilo que o Pai nos decretou, aquilo que o Pai nos entregou, nós estamos dormindo. E uma hora o Pai chegará. E como nós iremos entregar a obra que Ele nos entregou? De qualquer forma, mal feito, com o coração duro. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus quer que os nossos corações sejam quebrantados, sejam engrandecidos do poder e da glória da palavra dele, para que dentro de nós flua um rio de águas vivas para aqueles que estão sedentos. E cada um tem o papel designado por Deus. E que hoje possa ser o dia da decisão, de tomarmos o caminho que Deus nos entregou para fazer a sua obra. Não podemos mais dormir, nós precisamos nos levantar, nós precisamos erguer os nossos braços
e dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim e faz a sua vontade. E é diante da nossa fraqueza que o Senhor nos fortalecerá, porque Deus capacita os escolhidos. Então sejamos os escolhidos do Senhor. Que você fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor possa te usar grandemente da forma que Ele quer. Seja na simplicidade, seja em qualquer lugar onde você esteja, você é instrumento de Deus para a boa obra que Ele tem para você. Que o Senhor te guarde e te livre, que o Senhor possa resplandecer a luz dele sobre a sua vida e que a paz reine no seu lar. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.